Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você deu uma gargalhada sincera assistindo a um programa de comédia na televisão? Daqueles em que você perde o fôlego e passa dias rindo sozinho da mesma piada. Plim! Quem é que tá aí? É de paz? Olha que eu sou agressivo. Eu atiro. Ai, que coisa pesada. Eu atiro. Eu faço bum, 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 bum. Quem nunca fez isso, né? E se você puxar pela memória, você vai perceber que os maiores patrimônios do humor brasileiro não precisava de palavrões a cada 3 segundos. Que você ter vários modelos de biquíni não te ajuda em nada, porque para você ficar com uma marquinha, você tem que usar o mesmo biquíni. E eu não sei como é que essas filhas da puta, essas atrizes de filme pornô, tem aquela marquinha tão certa. Aí me falaram que aquela marquinha tão perfeita é feita com fita isolante. E nem de apelos visuais baratos para fazer um país inteiro morrer de rir. Quem viveu as décadas de 80, 90 e 2000 sabe exatamente do que eu estou falando. Você também sente que ao ligar a TV hoje o riso parece forçado? Como foi que saímos de personagens icônicos construídos com figurino, trejeitos e textos brilhantes para esse humor engessado, previsível e, sejamos francos, completamente sem graça? No vídeo de hoje, nós vamos abrir o baú da nossa memória para entender como o verdadeiro humor conquistou o Brasil e por que a inteligência na comédia parece ter sido enterrada de vez. Então fique comigo até o fim, porque eu quero ler o seu desabafo nos comentários, combinado? Nos anos 80 e 90, fazer comédia era uma das tarefas mais difíceis e respeitadas da nossa cultura. Tu vai ficar frio? Frio eu tô desde que eu entrei. Então tu vai fazer uma coisa, cara, tu vai continuar friozinho, certo? Continua frio. Porque o país vai ficar amarradão na música que a gente fez pra ele, cara. Antigamente, o humor brasileiro não era apenas uma distração. Ele era um espelho do nosso povo e lapidado por gênios que tratavam a piada como uma ciência. E aqui eu estou falando do verdadeiro humor brasileiro. Nos anos 80, os personagens não surgiam do nada. Havia ali uma espécie de laboratório. Pense em Chico Anísio. O único homem foi capaz de criar mais de 200 personagens e nenhum deles era igual ao outro. Chico não apenas colocava uma peruca, ele mudava o tom de voz, o sotaque e até o jeito de andar. E a visão de mundo de cada um era totalmente diferente. Todos tinham uma voz, uma dor e uma crítica social embutida. Quando o professor Raimundo falava sobre o salário e quando o Justo Veríssimo, o seu desdenho pelos mais pobres, o Brasil não estava apenas rindo. O Brasil estava se enxergando no próprio espelho. Estes são os manifestantes do movimento do Sem Teto. Eles foram despejados de suas casas e vieram aqui pedir uma ajuda ao senhor. Deputado Justo Veríssimo, nós viemos para a cidade grande para trabalhar e agora estamos sem onde morar com nossa família, né? Será que o senhor não podia se arranjar um terreninho na periferia, não? Terreninho? Possível só se for lá no cemitério. Lá tem um espaço grande e a vizinhança é tranquila. Se quiser, eu providencio a mudança agora mesmo. Manda tudo pra Marte. Imagina Marte, cheio de povo andando pelas crateras, pegando fogo, lá é quente como já vai pra cá. Mas em Marte não tem água, não tem comida, não tem casa, não tem nada. E por acaso pobre tem isso aqui na Terra? E o que devemos falar dos Trapalhões? Mussum, Zacarias, Dedé e Didi Mocó criaram uma química que nenhuma fórmula nos dias de hoje consegue replicar. Você também concorda? Ela me deixou. Ela quem, Zacarias? A Jandira. Arruma outra. Mas como arrumar outra? Se ela é a criatura dos meus sonhos, que eu sempre sonhei. E ela me abandonou, me deixou. Ô, Jandira, por quê? Havia uma pureza, uma mistura com a malandragem das ruas. Nessa época, o texto tinha começo, meio e o chamado time, e aquela piada final. Era o tipo de programa que unia 3 gerações no mesmo sofá: o avô, o pai e o neto. E cada um entendendo a piada de seu jeito.
Hoje, o humorista médio interpreta a si mesmo. Não há o outro, não há máscara, e sem a máscara, a comédia perde a capacidade de satirizar o mundo. Amigos, essa é a Fila de Piadas e o tema de hoje é... mentira. Mentira, cara. Você sabe que você é um puta de um mentiroso se em algum momento da sua vida você já falou algumas dessas frases aqui, tipo... Isso nunca me aconteceu antes. Aconteceu e você é broxa. Não é nada disso que você tá pensando. É sim, caralho, eu sei. Um dos maiores vilões dessa morte, sem dúvida, foi a pressa. Vejamos bem, um quadro do Vivo Gordo, com o mestre Jô Soares fazendo a sua crítica ácida, levava minutos para construir uma premissa. O público tinha a paciência para o desenvolvimento. Isso aqui tá parecendo um submarino. Botaram a janela redonda pra mim. Parece que eu tô no navio aqui olhando. Olha só o navio, que louco. Tira esse negócio, não vou ficar negócio redondo, não. Ah, agora sim. Posso começar? Pode, vai começar. O negócio redondo é que eu não deixava. Vai em frente. O empresário Antônio... Você acha que eu ia ficar com a coisa redonda em volta de mim? Vambora, vai. O empresário Antônio Emílio declarou enfaticamente que não é candidato a presidente. Não é Emílio? Que Emílio? Pensa o que tá no sítio do Pica-Pau Amarelo? Que Emílio? É Antônio Hermílio. Peraí. É isso, troca, tira o óculos de analfabeto e põe o outro. Isso, fica melhor. Eu tô com óculos, pessoal, pra ver pra longe. Pra ver bem de longe. O empresário Antônio Hermílio declarou enfaticamente que não é candidato a presidente. O empresário Antônio Hermílio, o Antônio Hermílio. Declarou que não é candidato a presidente. Ele declarou assim, ó. Fez assim, ó. Eu não sou candidato a presidente, não. Hoje, se o vídeo não entrega os 3 segundos, o usuário arrasta o dedo para cima. E isso matou o time. E a industrialização de piadas para alimentar as redes sociais raramente tem graça. O comprador quer desconto, o funcionário quer aumento, a ex quer pensão, a atual quer dinheiro, a mãe quer joias e o governo quer imposto. E aí? E o capa vai endoidar, E o capa vai endoidar, E, sinceramente, será que tem gente que consegue rir disso? Na transição para o ano de 2010, o medo entrou nas salas de roteiro. E a comédia, por natureza, nasce do absurdo e do defeito humano e da quebra da expectativa. Porque o negro, enquanto preto, é obrigado a desempenhar papéis inferiores na sociedade, como nessa anedota. Por que não colocaram um branco? Um branco, de colarinho branco, roubando os cofres públicos? Por quê? Mas, de repente, o mundo ficou sério demais. O humorista que antes era um cronista livre da sociedade passou a caminhar sobre ovos. E as piadas começaram a passar por comitês de aprovação. E sem falar no medo do cancelamento e da necessidade de agradar a todos. O que acabou esterilizando o texto e substituindo a ironia fina pela comédia segura. E o resultado da comédia segura é o tédio. Já que tu fica usando o calor de desculpa pra tu não me dar umas catracadas, umas coisas assim, pra tu não me dar uma sacudida nas minhas coisas, amor. E qual é, Ketiro? Tu fica no maior vício com isso, hein, meu irmão? Pô, nós no Caroço a gente tem que nem exigir essas paradas, não. Essas paradas no Caroço chegam a dar superaquecimento, tá ligado? Aqui, Edmilson. Aqui esse ventilador que tu comprou. Esse negócio, até os ponteiros do relógio é mais rápido do que a Elsie do ventilador. Do que o que tu falou? Do que o que tu falou? Elsie. Hoje, por medo de represária ou por pura falta de habilidade mesmo de escrever um texto complexo, muitos comediantes optaram pelo caminho mais fácil. Ou são agressivos demais para chocar, ou são inofensivos demais a ponto de não ter mais graça nenhuma. A inteligência do humor residia em dizer a verdade através da ironia. Mas quando a ironia é proibida, a inteligência é exilada. A tragédia não foi deixar de fazer piadas ofensivas. A tragédia foi que o medo de errar, as produções deixaram de arriscar e pararam de criar personagens caricatos com medo de patrulhas. E sem o risco, não há surpresa.
E sem a surpresa, meu amigo, simplesmente não existe graça. Se no passado a TV deitou e rolou na liberdade criativa, temos o exemplo da TV pirata e parodiava a própria emissora, hoje as grandes redes lutam para manter um programa de humor de pé por uma única temporada. Eles tentaram trazer a energia do teatro e o improviso do stand-up para a TV, mas parece que algo se perdeu no caminho. Programas recentes sofrem do mesmo mal, a falta de roteiros sólidos. O improviso na TV, sem a liberdade total do palco, vira um momento constrangedor. O jeito dela é muito bom. Dançando pelas causas. É pelas crianças, é pelas crianças, é pelas crianças, tudo pelas crianças, tudo pelas crianças. A TV tenta transformar o humorista de internet em um apresentador de auditório quadrado. E o resultado é o constrangimento. As emissoras trocaram a criatividade por algoritmos e formatos comprados de fora, que não traduz nada da nossa verdadeira identidade. E na internet, em pleno 2026, a coisa só piorou. A comédia foi fatiada para caber em vídeos de 15 segundos, e o algoritmo não tem paciência para a construção. Por isso, o humor atual se resume a esguincho de gritos, caretas exageradas, dancinhas e piadas de apartamento sobre casais que parecem todas copiadas do mesmo lugar. Você também não acha isso? Trocamos roteiristas brilhantes por influenciadores que acham que falar alto ou usar filtros engraçados no rosto substitui o talento do comediante de verdade. É o Brasil. É o Brasil. Uma salva de palmas para o Brasil. A perda do humor inteligente não é apenas uma mudança de gosto. Ela é uma perda da nossa capacidade de rir de nós mesmos. Quando a comédia perde a inteligência, a sociedade perde a sua capacidade do senso crítico. Programas como A Diarista, Os Normais e o clássico Sai de Baixo nos mostrava que dava para fazer rir um ridículo da nossa própria rotina. Isso sem contar nos parentes, porque aí vão os padrinhos, os parentes, vai tudo numa... E sem parecer um comercial de margarina engessado. E sem precisar chocar pelo puro mau gosto. O Brasil, por natureza, ele é um povo alegre, engraçado e contagiante. Você também não acha? Mas agora a pergunta que fica é para você. O humor inteligente na TV, realmente ele morreu ou ele apenas mudou de lugar e nós não encontramos? Qual era o seu programa ou humorista favorito que te faz mais falta nos dias de hoje? Deixe o seu desabafo aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia, valorize o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.